Muito bom dia a todos. Hoje, dia 20 de março de 2026, sexta-feira. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aí ele continua, né? Fala de Abraão, de Raabe. E legal, né? Raabe, vai procurar na internet Raabe para você ver a história de Raabe lá. Josué, Raabe, Jericó, você vai gostar bastante. E daí lá no 26 ele conclui, né? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Gente, sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Porque é necessário que aquele que crê em Deus acredite que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está escrito lá em Hebreus, tá? Então sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, porém, todavia, contudo, senão, entretanto, nós falamos esses dias pelos frutos conhecereis, né? Então, Tiago, que é o irmão de Jesus, ele escreveu essa carta legal. Eu estou estudando aqui o contexto, né? Ele fala as 12 tribos. Então, foi bem no comecinho ali, eles acreditam que ele escreveu essa carta aqui, logo depois da morte de Estevão, tá? Quando o povo começou a ser disperso, ele começou a trazer algumas lições. Ele fala ali da língua e tal, o domínio da língua, muita coisa que o Tiago fala aqui. Mas essa parte da fé e das obras é interessante, sabe por quê? Porque a fé é a convicção das coisas que você não vê. É a certeza das coisas que ainda não existem, pelo menos visivelmente. Isso é fé. Se você precisa ir lá e tocar, assim como Tomé fez, aí você não está agindo com fé, está agindo com base numa experiência empírica. Mas só a fé não salva ninguém. É o que o Tiago está falando. Por quê? Porque pelas obras nós demonstramos nesse mundo a nossa fé. Legal, né? Então veja bem, se você quer ser um cristão de verdade, você tem que caprichar e se comportar, tem que agir como cristão e fazer as coisas que Jesus fazia. Marco, mas eu não quero fazer. Eu falei, então, é porque a tua carne não quer que você faça, mas vai fazendo assim mesmo. Vai contrariando a tua carne, né? Você não toma remédio amargo quando está doente? Você toma, porque sabe que vai ficar curado por causa daquilo. Então se você não está com vontade de fazer negócio, mas faça assim mesmo, tá? Porque o C.S. Lewis fala uma coisa legal, que é a máscara de Jesus, né? Você coloca uma máscara, tá? Um persona, que é o nome da máscara, né? Persona. E daí você anda com a máscara de Jesus, fingindo de cristão. De manhã, de tarde e de noite. Sabe o que acontece? De repente, teu rosto começa a tomar a forma daquela máscara e aí você começa a agir naturalmente como Jesus. É assim que funciona. Se você esperar uma mudança tão grande assim, que de repente você comece a agir como um cristão, porque alguma coisa mudou, não vai acontecer. Isso é um exercício diário. Porque o mundo, ele contribui para que as coisas não andem assim. A nossa carne contribui para que as coisas não andem assim. E aquela vozinha que de alguma forma fala aí por cima pra gente fazer coisa errada, ela fica o dia inteiro enchendo o saco no ouvido da gente, falando uma coisa diferente. Mas o que você faz? Você lê a palavra de Deus, olha como é que tem que fazer e faz. Ah, mas o remédio é amargo. Toma o remédio, vai te fazer bem, né? Como você faz isso para sarar de alguma coisa, você faz isso também com a palavra de Deus. Ah, mas é difícil de fazer. Mas faz, né? Mas faz. Vê que legal. Isso aqui diz que deu muita controvérsia quando houve a reforma, né? Lutero estava pensando, e daí Lutero sofreu bastante para admitir a colocação desse livro na protestante por causa disso, né? Que falava tanto em graça, em fé, e daí o Tiago vem e diz assim, tudo bem, só que a fé sem obras é morta.
Aí tem uma história engraçada, né, daqueles mongezinhos. Os caras tiveram uma conclusão brilhante, né? Vamos sair do mundo e dos seus pecados, vamos fazer um mosteiro lá no meio do deserto, né? E nós estamos longe do pecado. Aí começou, né? Folia de homossexualismo lá, e angu e tal. Estão pecando igual. Mas se aqueles caras que estão lá não puderem refletir Jesus para as pessoas, a fé deles é morta. É isso que Tiago está dizendo. Porque Jesus precisa que a gente haja como ele e que a gente atenda das pessoas como ele atendeu. Só assim as pessoas vão conhecer Jesus na sua vida e na minha vida. Tá? E vejam, eu já falei para vocês esses dias, e não quero que você se escandalize, esses dias teve 300 visualizações num videozinho meu. Tá? Já falei para vocês, eu não sei se tem umas 15 pessoas no mundo que gostam de mim. Se 15 pessoas do mundo gostam de mim, os 300 que vieram assistir, tomara que Deus faça a obra e que a palavra sirva de alento para alguns, né? Porque essa que é a finalidade desses vídeos aqui. É que essa palavra ela abençoe a vida das pessoas. É a única finalidade desses videozinhos aqui. Mas aí vocês pensem quanta pessoa que fica lá torcendo nariz e achando alguma inconsistência na minha vida para dizer que as coisas não são bem assim, né? E assim é a vida, é desse jeito que a coisa funciona. Mas o que acontece? Então hoje é o dia, ó, 20 de março de 2026. Eu tive a oportunidade de amanhecer vivo. Então beleza, tô aqui fazendo meu videozinho, meditando na palavra de Deus junto com vocês, rapidinho aqui, meus 10 minutos para não cansar ninguém. Daí vou trabalhar com honestidade, com capricho, estudar direitinho, fazer as coisas direitinho para atender bem meus clientes aqui. Daí vou lá tomar meu chimarrão com a Antonieta, para deixar ela falar todas as 12 mil palavras que ela tem que falar durante o dia, né? Eu sou os ouvidos dela, quero ser o melhor amigo dela. Atendo ali da Gabriela e tal, e depois à tarde vou trabalhar um pouquinho e vou lá cuidar dos meus pretinhos e fazer algum serviço na minha área. E a minha vida vai se ajeitando assim, cuidando para pagar direitinho das minhas contas, para não agredir ninguém. Às vezes eu vou derrapar em alguma coisinha, eu peço perdão e arrumo, mas eu tenho que estar caprichando a cada dia. Por quê? Porque nunca se sabe se aquela pessoa que cruzou na rua com a gente vai ter outra oportunidade de ver Jesus em algum lugar, senão na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E ela vai ter essa oportunidade. Se a gente pegar e falhar nisso, a pessoa nunca mais vai querer saber da palavra de Deus. E nós vamos ter prestado um desserviço. Tá? Mas é assim, fé e obras. Caprichando nas obras, tá? A cada dia agindo como Jesus e crendo que Ele é poderoso para fazer todas as coisas que nós precisamos. Tá? Nós vamos lá, não deixamos de orar de manhã, de tarde, de noite, tá? Pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos negócios, por tudo, tá? Grandes coisas e pequenas coisas, né? Pelo Labib, né, Giovanni, que nós conversamos. Então, tudo que você tem assim ao teu alcance, ore, abençoe. Procure agir corretamente e representar bem Jesus para as pessoas. Você vai estar fazendo um grande serviço para a sua alma, para a sua descendência e para a pessoa que está recebendo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ler a tua palavra nesse dia. Agradecemos pelo sol, pelo ar, porque o Senhor ainda manteve a terra e seus fundamentos e nós podemos estar aqui. Se estamos ouvindo é porque o Senhor nos deu audição. Muito obrigado. Quero abençoar a vida desse meu irmão que está escutando essa palavra junto comigo e pedir que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas vidas, os nossos trabalhos, para que nós, com bastante honestidade, possamos espelhar bem as atitudes do Senhor Jesus, para que nós possamos ser abençoados e para que possamos abençoar bem as outras pessoas que estão nos vendo. Cada um de nós tem suas necessidades, Senhor, olha, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, vem com salvação, com cura, com provisão e com graça na vida de todos nós e nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia muito abençoado para você e para sua casa e capriche. Ande com fé e pratique boas obras para demonstrar essa fé.